Eu queria... Tá, você tava na faculdade e... Você não trancou a faculdade, né? Você terminou a Isso, o que faculdade. aconteceu? Eu voltei de Coimbra com esse desejo de ser um advogado de excelência. Eu comecei a faltar aula, porque pra mim era ridículo o que os professores estavam ensinando ali e era idiotice da minha parte usar meu tempo ali. E daí eu comecei a me deparar com um dilema, que tinha professor que obrigava você a ficar lá. Tinha o professor que ele não tá nem aí. Tinha o professor que ele passa uma chamada escrita, passa a lista e daí a galera vai assinando. E tinha o professor que ele fazia chamada oral. Tinha o professor que fazia chamada oral no início e no fim da aula. Tinha vários níveis, né? E daí, o professor que ele não dava uma aula que me interessava e ele passava a lista por escrito, eu pedia pra alguém assinar. E aqui, o que acontecia? Tinha gente que falava, Giovanni, isso é corrupção. Se você tá pedindo pra alguém assinar aqui por você, isso é a mesma coisa de corrupção. Você não é diferente da pessoa mais corrupta que existe. Ó, o Woody aqui caiu. E daí eu vou te explicar por que eu discordo desse raciocínio. Porque... Lembra que eu falei que eu desrespeito regras burras? Tinha um princípio que me autorizava a desrespeitar essa regra. Então eu penso muito em termos de princípios. Quando você tá roubando alguém, igual um político corrupto, o princípio tá errado já. Mas quando eu tô desrespeitando uma regra idiota, igual já teve muitas insurreições ou desobediência civil, que nem o Gandhi fazia, ele desrespeitava regras como uma forma de protesto. O que acontecia? Qual que era a minha lógica? Eu estou ali na faculdade sendo bancado pelas pessoas do Brasil. O brasileiro, ele paga imposto, muito imposto. O brasileiro, ele, em média, tem uma vida muito tensa. Pô, o cara não tem acesso a serviços públicos de qualidade, o cara não tem acesso a lazer de qualidade, o cara trabalha pra caramba, pega ônibus lotado, a vida do cara é suada, ele paga imposto pra caramba e ele tá me bancando aqui. Eu custo uma grana alta pro brasileiro estudando aqui numa universidade federal. E daí o meu compromisso principiológico era com ele, não era com a universidade. Eu pensava assim, para o cara que tá me bancando aqui, o que importa não é só assinei a lista de presença ou não. O que importa é se eu estou me desenvolvendo ali do ponto de vista científico, acadêmico, profissional, a ponto de gerar uma mudança positiva na sociedade. No fim das contas é sobre isso. E eu percebi que, em uma análise mesmo de custo-benefício, quando eu estava na aula, eu estava aprendendo menos do que quando eu estava fora da aula. Então, eu estava justificado na minha cabeça. Ah, Giovanni, mas esse raciocínio aí é muito perigoso, porque se for assim, tudo é relativo e todo mundo vai quebrar a regra. Aí é uma falácia chamada ad absurdum. Você geralmente pega o argumento do seu oponente, você exagera ele para refutar isso. Não sei, eu só sei que eu, Giovanni, eu achava que não é o crime não é a pessoa assinar a lista por você, porque a pessoa falava isso, Giovanni, você é corrupto, você é um criminoso, porque existe lá no Código Penal o crime de falsidade ideológica e você está cometendo um crime. E daí eu falava, sabe o que é um crime para mim? O crime é um professor de uma faculdade federal que ganha um salário custeado por impostos, dá uma aula mais ou menos, que não vale o tempo de um aluno, quanto mais o tempo de 50 alunos combinados. O verdadeiro crime para mim é um professor, num curso de Direito, passar uma prova 100% objetiva, sendo que Direito é argumentação, e ainda põe o monitor, o estagiário para corrigir. Crime para mim é um professor passar lição de casa e nem ler. Você acha que os professores leem os trabalhos lá que vocês fazem? Faz as contas, meu amigo. Coloca lá mínimo de página, 20. 50 alunos numa turma. 20 vezes 50. Dá quanto? 1.000. Não. 20 vezes 50? 20 vezes 50 mil. Você acha que o professor lá do serviço público vai ler 1000 páginas? Ou ele vai passar o olho assim e dar uma nota? Ou pior, o monitor vai fazer isso? E daí os caras fazem isso e eu que tô errado porque eu tô tentando escapar dessa lógica idiota. Pra mim, outra pessoa assinar por mim era legítima defesa. Era legítima defesa do meu tempo. Só que daí tinha gente que se recusava, né? Tinha falando, eu não assino pelos outros. E eu respeitava, tudo bem. Mas tinha gente que assinava e eu ia com essa galera. E tem uma justificativa para a questão da lista de presença que e sempre dão esse exemplo no curso de Direito. O professor chega e fala, olha, eu tenho que obrigar você a assinar a lista de presença porque se você cometer um assassinato fora daqui, você vai poder usar
como álibi que você estava aqui e eu vou ser cúmplice do seu assassinato. É uma coisa meio assim. Exagerado. Né? Mas como eu não tava planejando matar ninguém, eu só queria estudar mais, aí eu falei, foda-se. E daí, eu comecei a desrespeitar essas regras, comecei a faltar aula, comecei a colocar a gente pra assinar a lista por mim, só que tinha professor que fazia chamada oral. Professor que dava aula ruim. E eu não podia colocar outra pessoa pra assinar por mim. O que eu fazia? Sentava lá no fundo e ficava lendo. E às vezes não era nem livro de direito, gente, era livro de literatura normal, só que em inglês. Então eu comecei a treinar meu inglês. O que era mais proveitoso pra mim? Desenvolver o meu inglês ou ficar vendo um conteúdo pífio, mequetrefe de um professor mais ou menos? É óbvio que era desenvolver o inglês. E a minha escolha foi acertada, porque em 2020 eu fui contratado como o primeiro treinador internacional de debates do Brasil. Até hoje, acho que ninguém conseguiu esse feito. E lá fora, no exterior, o debate competitivo ele existe há mais tempo. E daí surgiu em 2020 a oportunidade de trabalhar para uma empresa de debates da China. Nossa. Essa empresa de debates chama Speechtopia. Ela lançou assim no Facebook um processo seletivo e falou, gente, estamos contratando aqui professores de debate. E daí eu falei, vou ou não vou? E eu quase não fui. Eu quase não fui, porque eu pensei assim, velho, isso aqui é um trabalho aberto para o mundo inteiro. Os caras podem contratar gente de Harvard, de Oxford, gente que tem inglês nativo e que participou dos campeonatos mais importantes do mundo. Quem sou eu? Sou um mero brasileiro que ganhou alguns campeonatos por aqui, que julgou um campeonato mundial em espanhol e que faz direito na UFRN. Por que eles vão me contratar e não esses caras fodões? Olha como a gente se sabota. Eu quase não me inscrevi já temendo. Uhum. Só sei que eu me inscrevi. Cara, não sei como, mas na minha entrevista eu não tinha um webcam. Então era a webcam do computador, que era ruim. A minha internet era ruim, estava instável. O meu cenário era eu tentando esconder infiltração da parede. O cenário era ruim. Mas eu não sei como, gente. Eles gostaram de mim. Gostaram muito de mim. Gostaram do meu jeito. Fiz uma aula teste, gostaram da minha didática. E eu fui contratado. E eu comecei a ganhar R$5.000 por mês, trabalhando 5 horas por semana. Ganhava em dólar, $46 por aula. Imagina aí você ganhar $46 em 1 hora de trabalho. E eu trabalhava 5 horas por semana e ganhava R$5 por mês. Que na época era mais do que eu ganhava como advogado. E daí, olha só, o trabalho era em inglês. Então eu passei 2 anos nessa empresa. Passei 2 anos dando aula de debate para crianças da China em inglês. Então eu estava completamente certo de cagar para algumas aulas ruins para estudar certas habilidades universais, como estudar inglês. Então, se você está na faculdade e tem uma matéria que é inútil, cague para ela e vai estudar inglês, que vai ser muito importante para você.